Boa noite, bem-vindos ao PCM, que está de volta à Universidade FM. O PCM que está para cá dos Montes. E para cá dos Montes agora somos PCM. E o PCM é o para cá dos Montes. Confuso? Não, isto é muito fácil. Daqui por uns dias já ninguém se lembra que havia um para cá dos Montes, certo? Certo, vai ser o PCM que fica para cá dos Montes. Também esse é o objetivo. Bom, hoje temos um programa completamente diferente do que é normal. Desde logo porque, Ana, não temos convidado. Não temos convidado, está a chover e não é de noite. E não é de noite. Na verdade, nós temos dois convidados hoje. Dois convidados muito especiais que nunca estiveram no programa. É verdade. É a primeira vez. Um convidado é o Luís Almeida. E o outro é a Ana Gouveia. E eles escolheram os sítios que mais gostavam no Douro para uma conversa em que queremos que vocês aí em casa conheçam um bocadinho melhor quem desde há 4 anos, Eu não faço há tantos, mas quase. 3 anos e meio e 5 temporadas, leva até vocês o PCM. Que é para cá dos Montes. Nós voltamos já a seguir. Venha connosco. É assim, o nosso Para Cá dos Montes hoje é diferente e a nossa primeira convidada, porque a seguir há um convidado, é a Ana Gouveia, ela que é atualmente uma das apresentadoras do Para Cá dos Montes, que deste rir, não tem piada nenhuma. Porquê é que tu estás a rir? Tu estás a Não rir. tem piada. Terapia do riso. Além disso, é também vice-presidente da Associação Valdouro. Tendo atenção que os dois convidados de hoje pertencem à Associação Valdouro, isto pode parecer que é um programa a arranjar, mas não é. É diretora técnica de uma IPSS em Santa Marta de Penaguião. Queres dizer o nome? Podes dizer. Mas eu não sei. Centro Social e Paroquial de São Miguel de Lobrigos. Colabora ainda no Rancho Folclórico de Medrões. Também já foi dirigente, agora não é. Faz ainda uma dezena de outras coisas, não temos tempo para enumerar. E hoje vamos conhecer a menina da rádio que revolucionou o Para Cá dos Montes, que o moldou à sua imagem e semelhança e que se entrega de corpo e alma a tudo o que decide fazer sem nada pedir em troca. Tu tens uma formação nas ciências. Porquê que decidiste fazer rádio? Olha, Luís, acho que aconteceu, não é? Foi em conversa, falamos sobre isso. Quando só voltou de uma picanha, se bem me lembro. Não sei o que é que jantei nesse dia, já nem sei o que é que jantei ontem, quanto mais. Sim, mas nós estávamos a falar sobre isso e eu achei alguma piada, era uma experiência. Mas alguma vez quiseste fazer? Não, acho que me lembro-me de ser miúda e eu sempre estudei, sempre gostei muito de rádio e estudava a ouvir rádio e às vezes imaginava, mas miúda, imaginava-me a fazer alguma coisa desse género, mas nunca foi um objetivo sequer. Portanto, aquela cena dos CDs, das cassetes, de falar... Nunca toda a tive, gente faz. Nunca tive nada disso. Eu acho que eu gosto de conversar. Uhum. Aí eu começo a conversar e nunca mais me calo. E acho que foi um bocado isso que me entusiasmou. Acho que o Para Cá dos Montes é isso, é conversarmos, é termos boas conversas, conhecer projetos, pessoas. Então, e agora que estamos aqui, até onde é que queres ir? Não sei, eu acho que se nós não criarmos expectativas, se levarmos as coisas com leveza, com o que vier, tu pões aquilo que tu gostas de fazer uma coisa, eu pelo menos, eu gosto de fazer uma coisa e se calhar ponho tudo nisso. Tu disseste isso e isso é verdade. Às vezes as coisas acontecem-me sem eu querer, sem eu ter um objetivo. Às vezes perguntam-me, mas que objetivo é que tu tens? Não tenho. Logo se vê o que é que vai acontecer. Mas gostavas de experimentar outros formatos? Não sei. Sem ser rádio? Sem ser rádio, já experimentamos algumas coisas e eu gostei, não é? Sem ser amanhã o Porto Canal. Embora fosse um programa de rádio, a 4ª temporada do Para Cá dos Montes. A 4ª não, a 3ª. A de verão. Sim, era mais... Foi uma coisa diferente e se eu amanhã gostei disso. o Porto Canal te ligasse e dissesse, olha, estamos fartos de ter aqui gajos da quinta-feira à noite que não sabem dizer nada, queres vir aqui entrevistar pessoas, tu ias? Ia. Deixavas tudo para trás. Tinha que ver bem... Inclusive a Universidade FM, o Luís Mendonça, eu, a produção toda. Pronto, estás a mexer com a minha parte emocional. Isso não é justo. Está aqui na segunda do cartão. Não sei, acho que tinha que pensar bem e ver bem o que é que ganha, pesar bem as coisas. Eu custa muito largar
largar as coisas que tenho. Mas é preciso largar às vezes. Eu sei. Na tua vida profissional és diretora de uma IPSS. O que é que mais te fascina neste trabalho? O contacto com as pessoas, o podermos dar, o tentarmos dar a melhor qualidade de vida possível. E as pessoas. Eu acho que o que me fascina em tudo é as pessoas. Os idosos têm formas de estar e muitas vezes, sem querer, dizem-nos determinadas coisas que te fazem pensar e não te levares tanto a sério. Trazem-nos às vezes chateiam-nos de morte, é verdade. Mas também é por isso que nós lá estamos. Mas trazem-nos coisas boas. É por isso que pegas neles todas as sextas-feiras e os levas a passear? É para tentar que eles pelo menos sejam felizes ao pé de nós. Acho que o tirá-los, principalmente nesta altura da pandemia, foi uma lufada de ar fresco. Nós tentávamos fazer isso já, mas depois quando eles estiveram fechados muito tempo sem ter visitas, com videochamadas, mas valiam o que valiam. E quando nós falamos nisso a primeira vez, foi a loucura, não é? Porque toda a gente esperava pela sexta-feira. Os teus utentes reconhecem-te no Parque dos Montes? Eles acho que não sabem. Não fazem ideia? Não. Da tua vida dupla? Não, acho que não. Mas os teus colaboradores conhecem? Provavelmente alguns, sim. O que é que eles te dizem? Nada de especial. Não? Não. Nunca te perguntaram porque é que fazes isto? Não. Nem nunca ficaram admirados por descobrir que eras a menina da Rádio de Santa Marta? Não. Estás a dizer a verdade? Não, tu, a sério. Não passas Sim, por rua, não te dizem nada? Não, há gente que no Facebook que eu vejo que estão a ver e assim, e volta e meia falam sobre isso, mas não há nada de especial. O que é que achas que vai acontecer quando eles descobrirem? Que quê? Que tu fazes o programa? Tens que lhe pôr o Facebook nas televisões? Não acho que vai acontecer nada de especial. Quais são os melhores momentos do trabalho que fazes? Os melhores momentos é quando eu consigo sair do gabinete e consigo estar com eles e fazer atividades, ir ao ginásio com eles e sair, ir dar os passeios, porque nem sempre eu consigo ir. Por acaso, agora desde que regressei de férias ainda não fui nenhuma vez. E eles também acho que não foram. Mas isso é a melhor parte, é estar com eles, é a proximidade. E o mais difícil? O mais difícil é a gestão de recursos humanos. Não, no relacionamento com os utentes. Estás a falar de relacionamento com os utentes. Relacionamento com os utentes, o mais difícil, às vezes é gerir um bocadinho também as emoções deles e a parte psicológica deles. Além de tudo isto, dessa vida profissional que obviamente ocupa mais, provavelmente, que as 40 horas semanais, ou 35, és ainda vice-presidente da Associação Valdouro, colaboras como voluntária, acho que é assim que se pode dizer, no Rancho Folclórico, mais do que isso até se calhar, no Rancho Folclórico de Medrões. Provavelmente já achavas que tinhas pouco que fazer na tua vida. Minha mãe diz isso muitas vezes. Sim, eu sei, já ouvi algo. Desculpa, a pergunta era? Já achavas que tinhas pouco que fazer na tua vida? Não, sabes que eu sempre fui habituada a ter muita coisa na minha vida, andar sempre a correr de um lado para o outro. Portanto, isto da pandemia foi uma desgraça, não tem nada para fazer. Não foi, a pandemia foi um sofrimento. Foi um sofrimento já muito grande. Foi e continuará a ser. Já lá vamos. Luís, eu acho que, sei, olha, o vir para a associação surgiu por, sei lá, porquê? Acho que também havia picanha. Uma que grelhamos. Não, foi antes dessa. Essa foi o operador de imagem do dia. Alguém decidiu que era boa ideia usar o secador. Sim. E meter um saco de carvão. É por causa daquela saga do secador de bem. Estamos a dispersar. Não, o ir para a associação surgiu porque realmente, não sei, tornar-me mais ativa também na sociedade. Embora eu fosse dirigente na altura no Grupo Cultural dos Medrões, é diferente. É um âmbito cultural, é um âmbito completamente diferente. Eu fiz lá a minha parte, cumpri não sei quantos mandatos foram, mas foram ainda alguns. E pronto, chegou ao fim. Mas continuas a dançar? Sim, continuo a dançar. E a Se eles precisarem de ajuda, eu vou. Nós fazemos, as atividades são todas feitas por nós, desde quando são os festivais do rancho, da música, os jantares.
toda a logística é feita por nós, portanto, eu sempre que é necessário vou lá, melhor, sempre que me é possível vou ajudar e faço tudo na mesma, continuo a dançar, continuo a cantar e estou na mesma ligada ao grupo, isso é inquestionável. E a Associação Valor, o que é que te cativou para aceitares o convite? Não foi isso que eu te estava a dizer, o que me cativou foi a parte mais cívica, talvez. A questão... Dança-se menos? Ou melhor, mas faz-se outras coisas, dança-se noutros platôs. Mas faz-se um programa de rádio, não é? Que era uma coisa impensável. Na altura não havia. Não havia. Estava muito longe de haver. Estava. Sim, é verdade. Então, esta coisa do mundo associativo na tua vida desde pequenina? Sim, eu ando no rancho pai desde os 8, 9 anos. Porquê tu sentes necessidade de entrar nestes tipos de projetos? Podias estar em casa a tricotar. Também faço isso. Mas já desconfiava. Tricô, crochê, essas coisas. Isso é bom para aliviar o stress. Faz bem. Também faço um bocadinho. Às vezes, já há muito tempo que não. Com uma ou com 2 agulhas? Normalmente é com 2. Às vezes é com os dedos. Que também se dá. Olha, não sei, eu acho que é o associativismo que, pelo menos nestes territórios, que o fazem movimentar, mais do que qualquer coisa que se possa fazer. Eu acho que o associativismo não tem a noção do poder que tem. Porque se nós tivéssemos noção do poder que as associações têm, e se a comunidade em geral, para não referir ninguém específico, se a comunidade em geral tivesse essa noção, acho que havia muita coisa que mudava. A Associação Valor é hoje provavelmente uma das instituições mais conhecidas da região, um bocadinho do país. Já se fala dela no mundo. Não te rias, porque é verdade. É verdade. Como é que tu vês essa exposição? Mais responsabilidade? Pelo facto de seres a segunda pessoa na linha de sucessão? Sim, claro, com responsabilidade. Acho que nós, quando assumimos olha, isso acho que foi uma coisa que sempre me foi incutida. Eu lembro-me de ser miúda e não me apetecer ir aos ensaios do rancho, ou não me apetecia ir. E a minha mãe dizia-me, não, assumiste, agora vais. E isso é uma coisa que tu aprendes. É assim, o rancho, há bocado estávamos a falar do rancho e voltando atrás, o Grupo Cultural dos Medronhenses deu-me muito. Deu-me o conseguir sobreviver, entre aspas, não sobreviver, mas assim, vou dar um exemplo, não é preciso alguma estaleca para tu conseguires fazer uma viagem daqui, já não vou dizer para a Bulgária, mas vou dizer para a Itália, num autocarro, e conseguires gerir emoções, e isso dá-nos muita coisa. Faltas de gasóleo. Faltas de gasóleo, isso foi na Bulgária. Avarias dos autocarros. Isso dá-nos muito, dá-nos muito para a vida. Eu costumo dar o exemplo que, na instituição, eu conduzo todas as carrinhas. E eu digo muitas vezes, a primeira carrinha de 9 lugares que eu peguei era uma Ford Transit do Grupo Cultural dos Medronhenses. Foi isso, é o poder de desenrasque que te dá. E isso levas isso para a vida toda, não é? Não é... Em relação à associação, acho que também aquilo que eu assumo com responsabilidade e claro que estamos num nível neste momento bastante alto de responsabilidade e de saber aquilo que estamos a fazer. Como é que tu vês o futuro da Associação Valor? Não sei, olha, tu estás-me sempre a dizer que a associação vai acabar. Eu fico toda chateada quando tu dizes isso. Eu acho que a associação ainda tem muito para dar. Eu acho que, por muito que tu digas que o que move a associação, gostavas que a associação acabasse porque era bom sinal, é verdade, mas a associação vai sempre arranjar... Eu ainda não disse isso, ainda vou dizer. Pronto, vais dizer de caminho. Vamos sempre arranjar alguma causa, alguma coisa que seja necessário nós metermos mãos à obra. Nem que seja outra linha de alta velocidade. Habitualmente, quem tem este tipo de envolvimento acaba na política. Já te surgiu essa oportunidade? Já. Como é que tu vês essa possibilidade? Já eu não aceitei, como deves calcular. Não, está evidente. As eleições foram há coisa de 15 dias. Exatamente, e tu sabes. Não sei. Olha, já disse... Eu não é não gostar da política. Acho que as pessoas não sabem estar na política. O que é que te chateia? O partidarismo excessivo? Chateia-me que andam a falar mal uns dos outros, mas isso não interessa nada, lavar roupa suja. Mas o que interessa é o interesse das pessoas, o interesse pelas e isso pessoas. Vem dos partidos ou das pessoas em si que lá estão? Eu acho que
que seja quem for, faz sempre isso. E é um bocado isso que me desilude. Mas tu tens que 15 anos, portanto, se tiveste o primeiro convite aos 15, é natural que ainda vais ter mais pela tua... É provável que tenha, isso logo se vê se será a altura certa de aceitar ou não. Quando tiveres que escolher, vais escolher o Porto Canal ou político? Não sei. Vês-te a curto prazo nesse mundo? Não vejo. Não vejo porque... Não, agora só daqui por 4 anos também. Não, mas agora falando, estamos a falar muito a sério. Não vejo porque não tenho estaleca, digamos assim, para suportar determinadas coisas. Vês coisas desta maneira. Tu és vice-presidente de uma associação que é falada no país inteiro. O município só tem uma pequena área. E então? Nem assim te convence? Não. Como se isto tudo não fosse suficiente, ainda fazes voluntariado com alguma regularidade. Não é sempre. Quer dizer, depende do contexto. Mas com alguma regularidade. Qual é o próximo projeto? Não vou dizer. Não se pode saber. Pode, já muita gente sabe, mas acho que vamos falar disso depois de acontecer. E vamos deixar acontecer. Então vamos falar do anterior. Qual foi a última vez que fizeste? A última vez que fiz voluntariado assim a sério, estás a falar do... Não é sério, porque Não. O do Rancho dos Medrões e da E da Associação Valdur também é sério. Mas voluntariado fora da minha área de conforto... Sim. A última vez tiraste uns dias para ir fazer coisas foi para os o outros. Just a Change. Foi? Não foi? Tinha ideia que era outro. Então, o que Qual é que tinhas ideia? Não foi da Proença? Tu foi esse. Ah, E não foi em Proença, não sabia o nome. Foi em... Não sei onde foi. Santa Combadão. Estava relacionado com Santa Combadão e Tondela. Onde foste assentado de tijolo. Sim, há fotografias. Acho que a parede não deve ter ficado muito direita. Por isso, não há ainda registros que ela possa não ter. Mas também fiz uma caixa de saneamento também. Foi? Pois, e o primeiro dia que cheguei lá, cheguei à noite, falei com a minha mãe ao telefone e eu devia estar com uma voz a morrer e a minha mãe disse-me: ó filha, se tu não estás bem, podes pegar no carro e vem-te embora. Porque cheguei à obra e foi dia de deitar uma placa. Deitar uma placa. Eu não sei como é que isso se usa em termos Não, técnicos. só gostava de recordar que eu sou engenheiro civil de formação, mas continua. Por isso mesmo, sei lá, como é que isso se chama? Vamos lá sentar de tijolo e deitar uma placa, anda. Fogo. Não, foi pesado, foi o primeiro dia, foi muito pesado, não estava a contar, está bem, eu sabia para o que ia, mas não estava a contar chegar lá e ter um dia assim daqueles. Basicamente a obra em que eu estava, pronto, na altura eu fui para Santa Combadão e para Tondela, nós estávamos a dormir em Santa Combadão, a casa onde eu estava era em Tondela, e algumas das casas, por acaso aquela em que eu estava não era esse o caso, tinham sido destruídas pelos incêndios de 2017. Pronto, acho que isso foi um trampolim, um salto maior no trampolim para eu ir. Pronto, eu cheguei lá e não fui para uma casa dessas, mas não me arrependi nada. Aquilo foi muito engraçado. Portanto, era coube esse tijolo para sentar. Não, foi engraçado, foi uma experiência... tu não tens noção, aquele pessoal que faz... porque eles fazem durante os semestres, na associação, fazem um dia por semana, vão fazer isto em Lisboa e no Porto. Pronto, e eles sabem daquilo como o caraças, eu não sabia nada. Ainda aprendi qualquer coisita. Mas foi engraçado, foi uma experiência engraçada. Okay, e não me vim embora. Um curso ano a ano de botão armado. Antes disso, colocaste todos os teus utentes a fazer vestidos? Todos não. Algum? Colocamos, sim. Foi um projeto, é um projeto. Ainda é? Sim, ainda é. Isso. Sim, eles ultimamente não temos pegado naquilo, mas sim, ainda faz parte do plano de atividades e é para continuarmos a fazer. É um projeto com a Dress a Girl Around the World, meu inglês fantástico. Pronto, e surgiu a oportunidade, eu andava entusiasmada, aquilo surgiu porque houve uma senhora que me pediu para levar para lá a máquina de costura e entretanto ela... eu comecei a pensar naquilo e como é que nós podíamos rentabilizar o ateliê da costura, como nós costumamos chamar, e então lembrei-me de ir procurar e descobri aquela associação, achei que era interessante e já mandamos vestidos para lá. Vais ter que melhorar esse inglês agora que tens a oportunidade de levar os vestidos em mão às meninas para quem os andavas a fazer, ou não? Eles falam português. Ainda bem, então já sabemos mais qualquer coisa. Com tudo isto, sentes-te completa? Sinto. Eu acho que há muita coisa que eu ainda quero fazer, mas sim. Chegou o tempo, para ti também,
de todas aquelas coisas que nós vamos este ano fazer aos nossos convidados, pelo que vamos começar com uma palavra sobre medrões. Casa. Uma palavra sobre para cá dos montes. Aventura. Boa. Uma palavra sobre a Associação Valdor. Responsabilidade. Responsabilidade cívica, acima de tudo. Uma palavra sobre pandemia. Ansiedade. Uma palavra sobre São Tomé e Príncipe. Uma. Sim, só uma, porque não podemos falar sobre Próximo. isso. É a seguir. Uma palavra para os diretores das IPSS de Portugal. Coragem. Estofo. Era só uma. São duas. Uma palavra para os ouvintes do PCM. Olha, continuem cá connosco. Aonde? No para cá dos montes, claro. Claro. E agora o contrarrelógio antes das duas últimas perguntas. Qual foi o teu entrevistado favorito? Isso é muito difícil. Eu pensei que me ias perguntar isso, mas não foi bem quem é que tinham sido, para ver se me lembrava. Eu sei que houve alguns que me emocionaram. Clock is ticking. Eu sei. Não consigo responder. Qual foi que gostaste menos? Esta não vai responder ainda menos, não é? Claro. Quem é que escolhias para apresentar contigo para cá dos montes? A ti. A minha pergunta não era essa. Quem é que escolhia? Escolhi-te a ti. Qual é o teu sítio favorito no Douro? Há tantos sítios favoritos no Douro. Eu gosto muito da Régua. Posso escolher a Régua. Algum sítio em particular? Eu também posso escolher Medrões. Isso é muito difícil, Luís. Eu sei, o objetivo das perguntas é esse e tu estás a exceder o tempo. Pois estou, largamente. O que escolhias, a rádio ou uma missão de voluntariado de 6 meses? Uma missão. Veste como Presidente da Direção da Associação Valdor? Não te vou ir chegar aos calcanhares, mas se tiver que acontecer. Gostei dessa resposta. O programa termina aqui. Não, vamos continuar. O que ainda te falta fazer no imediato e que não estás a conseguir? Aprender inglês. Qual é a viagem que queres fazer? Ui, tantas. Agora quero ir a Santo Tomé. Pensei que iríamos falar sobre isso. Qual é a estação de rádio que tens no teu carro? Muitas, incluindo a Universidade FM. Não, qual é aquela que liga, quando o carro liga? É comercial. A sério? Sério. Foi um prazer termos feito para cá dos montes com a Ana Gouveia. A partir da próxima semana eu volto a fazer o som. Quando fores candidato à Câmara, que partido escolhes? Não serei candidata. Não foi essa a pergunta. Mas é a resposta. Vamos lá ver, Ana. Este jogo foi uma invenção que tu tiveste para cá dos montes para este ano. Tens que cumprir o que tu próprio inventaste. O que é que mudavas no para cá dos montes? Espera aí, então, queres que eu te responda? Eu respondo. Quero. Independente. Ok. O que é que mudavas no para cá dos montes? Nesta temporada, nada. Na próxima, logo se verá. Ok, foram quase 3 minutos de respostas, o que contraria completamente o objetivo do nosso programa. Eu Mas sou muito má convidada. ainda bem que isto foi invenção depois. Para a semana já pomos tudo no sítio. Como é que foi ser diretora de uma IPSS em tempos de pandemia? Foi difícil, foi muito difícil. Para mim foi muito difícil. Foi difícil separar as coisas, foi difícil não levar trabalho para casa, foi difícil imaginar se nos acontecesse um surto, foi difícil passar pelo surto. Foi muita ansiedade. Há momentos de uma profunda solidão naquele cargo. Não solidão dentro da instituição, nem com as pessoas que lá estão, mas com as entidades. Principalmente quando te chegam lá e te sabem exigir tudo e mais alguma coisa. E quando as coisas acontecem, essas entidades desaparecem e tu estás absolutamente abandonado por conta própria. É também um momento em que deu para pensar no que é importante na vida. Mas espera aí, ainda há mais outra coisa. Mas foi também, pôs-me à prova. Pôs-me absolutamente à prova e eu, se não fiz mais, foi porque não consegui. É também um momento que deu para pensar no que é importante na vida. Muito. Como é que te vês daqui por 10 anos? Não faço ideia. Para cá dos montes? Acho que terei sempre a fazer alguma coisa que me apaixone. Mais entrevistas que fazemos no Para Cá dos Montes.
Sim, acho que sim. Acho que daqui por 10 anos espero ser melhor pessoa do que sou hoje. E espero fazer alguma coisa continuar a fazer alguma coisa, neste momento já o faço, mas continuar a fazer alguma coisa que me preenche. O Para Cá dos Montes hoje é especial, nós voltamos já a seguir ao intervalo. Universidade FM 104.3. Na Associação Valdouro vivemos de paixões. Apaixone-se connosco pelo desporto que promovemos, pela cultura que levamos pela região, pela dança com quem cantamos os mais novos, pela defesa de causas, pela defesa da linha do Douro, pela riqueza das nossas associações. Para Cá dos Montes. Pela nossa região, pelo nosso território, pelas nossas gentes, pelo nosso Douro. Apaixone-se connosco. Rádio Universidade sempre no ar! Luís Manuel Madureira de Almeida, fundador e presidente da Associação Sociocultural do Val do Douro, há uma vida. É um defensor acérrimo da região do Douro, apaixonado por comboios desde sempre. O que o move é a defesa dos territórios de baixa densidade, as pessoas, a cultura. É engenheiro civil e é um dos meus melhores amigos. Bem-vindo! E estou cá todas as semanas. Adorei! Mas pronto, está bem, bem-vindo. Obrigado. É mesmo assim? É, todas as semamas. Não, é mesmo assim a minha descrição. Não. Não? Então? Não. Está aí muita coisa que não está bem. Então? Não é uma vida, é só há 13 anos. Uma vida, portanto? Não. Tens 20, não é? Tenho. Pronto, é uma vida. Tenho 20 dedos, não 20 anos. Mas querias? 20 dedos é o sonho de todo ser humano, é ter 20 dedos. Vamos começar pelo início. Onde é que começa a tua paixão pelos comboios, Luís? No berço. Que tinha paredes meias com a linha de Douro. Sim. Tinha mesmo. Tu cresceste? O comboio andava ali e o berço estava além. Há fotografias disso. Sim, e achas mesmo que foi isso que Foi. despoltou esta paixão toda? Foi o facto da família ser toda ferroviária, obviamente que ajuda, mas é o respeito de estares ali ao lado, nunca te meteres com eles também nunca se metem contigo, porque eles andam sempre no mesmo sítio. E foi ali, claramente. Tu tiveste uma infância, eu acho que muito feliz. Fala um bocadinho sobre isso. Não sei. Não sei. Ainda é cedo. Acho que nós mais para a frente da vida, mas sim, se virmos que ela foi passada toda ao pé da linha de comboio, podemos dizer isso. Só por causa disso? Também. Não, é porque, enfim, todo o resto correu relativamente bem. Não, mas tu viveste, não sei se desde sempre, aqui no Sim. Pinhão? Sim. Eu nasci no Pinhão, segundo a minha identidade. Pronto, ok. Assim, temos uma liberdade completamente diferente. Quem nasce aqui, para além de teres a infância com comboios, começaste a desenvolver outro tipo de coisas, como o teatro, o cinema. Sim, durante alguns anos, na escola primária, secundária, básica, como se chama agora, até ao 9º ano, sim, fizemos muitas coisas que na altura muita gente achava que eram difíceis de fazer. Foi na altura em que não era com os telemóveis, havia câmaras de filmar, eu tinha o privilégio de ter uma, então divertimos-nos a fazer isso, mais a parte do cinema. Mas se calhar gostaste mais sempre do vídeo por poderes fazer produção. Sim, o que há uns anos era uma coisa louca de fazer produção, hoje em dia é muito fácil. Era uma coisa muito à frente já, na altura, aquilo que vocês faziam. Era louco, porque não era de cortar as fitas já, mas era tudo analógico, hoje em dia é tudo muito mais fácil. Com software, com telemóvel, com uma máquina fotográfica que está praticamente ao alcance de quase toda a gente, hoje em dia é muito fácil fazer as coisas. E hoje toda a gente faz. Na altura era difícil, porque eram precisos vídeos gravadores enormes, mesas de mistura enormes, e não era fácil encontrarmos sítios para fazer isso. O nosso primeiro projeto que se fez na escola sobre isso, tivemos que gravar tudo, fazer tudo a Vila Real, e mesmo lá, na IPJ, e mesmo lá as coisas era tudo analógico, não é como é hoje. Mas isso começou mesmo como, na escola, como disciplina? Não, foi antes. Não. Muito antes. Eu tenho à volta de 200 cassetes VHS, cada uma com 4, 5 horas de gravações, a maior parte delas originais, todas nossas, de coisas que aconteciam no Pinhão. Há ali um período de 5 ou 6 anos que eu tenho tudo o que se passou cá de relevante, temos gravado. Pronto, é um arquivo que um dia destes tenho que ver se é digitalizado, se é que já não está todo estragado e todo perdido, porque aquilo é útil, pronto, para um dia se contar a história do Pinhão. Achas que foi isso que te arrastou depois, mais tarde, para iniciares este mundo da rádio? Da rádio é limitativo, porque a rádio vem de acréscimo a outras coisas, mas sim, claramente, sim. E essa paixão pela produção, tu gostas muito de fazer a parte da produção? Mais do que apresentar, até porque sou feio.
Sério? Queres dizer isso? Se pudesse, produzia só. Não tenho qualquer interesse em apresentar. Sim, mas para quem fez vídeos dessa natureza, também há aí um bichinho para além da produção. Sim, mas repara, quem está atrás da câmara não aparece. E esse é o meu lugar, sempre foi, é isso que eu gosto. Nunca tive... Mas como é que chegaste à rádio? A rádio é uma coisa também um bocado antiga, pode não estar relacionada com isso, mas quando com uma aparelhagem, com CDs, com umas cassetes faziam umas coisas em casa, toda a gente fez isto a certa altura na sua vida. Toda a gente pegava... Tenho dúvidas. Não. Há sempre aquele fascínio. Depois é aquela coisa dos discos pedidos e tal, achava-se piada aquilo, era sempre tudo muito interessante. E a engenharia civil, como é que apareceu na tua vida? Porque a minha mãe me obrigou. E mais? Basicamente porque a minha mãe me obrigou. Aulas. Então, quando na altura, a malta que costuma fazer no 12º ano, aqueles testes psicotécnicos, não é? Sim, o que é que te dava? Comunicação social. Queres saber o que é que dava a seguir? Sim. Direito. Não, direito não. Queres saber o que é que dava a seguir? Tinha para aí mais 7 ou 8 opções de humanidades. Antes da engenharia civil? Não, a engenharia civil nem sequer Não, constava. não aparecia. Não. Portanto, basicamente foi esse. Mas não tem mal nenhum. Se não tivesse sido assim, hoje não havia comboios, por isso. Não, mas tu gostas de engenharia civil, estás a brincar que foste obrigado. Gosto da parte dos comboios. E dos carris e dessas coisas. E do planeamento. Não sou engenheiro civil tradicional do betão e do aço. Não sinto qualquer fascínio sobre isso. Sim, mas isso também é um trabalho muito válido. Portanto, haver um engenheiro civil que perceba um bocadinho de comboios é quase raro neste país. Pronto, lá está, estamos no sítio certo, portanto. Há quem ache que sim e há quem ache que não. Como sempre, como em tudo. Entretanto, estudaste em Lisboa, no técnico? Foi. E Também foi a minha mãe que me obrigou. A tua mãe vai gostar imenso de ouvir isto. Opa, Aquela costuma ouvir. Tem dias. Bem, não, Mas costuma. a vantagem do primeiro programa que dissemos há bocado É que não tem audiência. Quase não tem audiência, portanto. Não tem os mal. convidados têm que ser muito bons para o primeiro programa ter audiência. Portanto, a que viemos nós hoje. Sim, boa. pode não ser o caso de hoje. Não é? Sim, mas fostes para Lisboa e depois regressastes porque vestes trabalhar para aqui. Sim, a hipótese... E foi a melhor coisa que te aconteceu na vida. Não sei se foi a melhor coisa, foi a hipótese 1 num milhão. Não gosto de Lisboa. A única coisa boa que Lisboa tem é o Estádio da Luz. Tudo o resto, se o Estádio da Luz fosse em Conto Mil, era perfeito. Era, mas não é. É na Luz, portanto é lá em baixo, é a única coisa boa que Lisboa tem. Nunca gostei muito de lá estar. O curso foi uma missão que todos nós temos que fazer na nossa vida. Assim que ficou concluído, agora é óbvio que eu na altura estava convencido que nunca mais voltava, porque não há emprego qualificado no interior, não há emprego em engenharia civil. A única empresa que trabalha fora do litoral com alguma dimensão é aquela onde eu estou. Onde trabalhas? Portanto, nunca me passou pela cabeça sequer que algum dia, já depois de começar a perceber como é que a vida era, nós quando vamos para a universidade não sabemos o que é que a vida é, depois é que começamos a perceber alguns lá a meio, nunca me passou pela cabeça. Uns mais, outros menos. Uns mais a meio, outros menos a meio. É que eu comecei a perceber que não havia qualquer hipótese que era muito difícil algum dia poder voltar cá. Mas voltas, vais trabalhar para a Vila Real e entretanto aparece a Associação Valdouro. Praticamente nem meio ano depois de ter chegado. Uma conversa de café, na altura, curiosamente as pessoas que na altura estavam nessa conversa, algumas delas já não estão, ou estão longe, ou estando, não estão tão perto como gostariam certamente de estar. Não era bem para ser assim. Era na altura a ideia era termos pegado numa das associações que o Pinhão tinha, que estava inativa. Houve quem não gostasse dessa ideia. E nós também não tivemos para perder muito tempo, porque quem não gosta das ideias, a gente segue em frente. Tem sido assim ao longo destes 13 anos, portanto, mal feito fora se não tivesse sido na fundação. E então o que fizemos foi fundar uma associação nova, passado para aí meio ano desde que cá estava, e pronto, e hoje está nas bocas do mundo. Na altura, qual foi o teu objetivo principal, o vosso? Da associação? Sim. Dar ao Douro aquilo, isto é um bocado arrogante de se dizer, dar ao Douro aquilo que o Douro não tinha. É óbvio que nós nunca vamos conseguir cumprir isto, acho que nunca ninguém vai conseguir cumprir, mas é dar um bocadinho daquilo que não havia. Falta muita coisa, continua a faltar muita coisa, e por mais que nós façamos e por mais que todos juntos façamos, vai sempre faltar alguma coisa. Sim, mas as grandes coisas são feitas de pequenas coisas.
Pronto, temos feito algumas pequenas coisas. Eu acho que temos feito tens mais que eu, mas temos feito bastantes pequenas coisas. Algumas pequenas coisas. Podia ser possível fazer mais, mas não é fácil. Quando não se tem nem pessoas, porque as pessoas ao longo dos anos, a Associação Valdouro teve uma renovação significativa nos órgãos sociais, e não fosse porque alguém se chateasse, foram mudando porque a vida vai mudando. E em 13 anos, acho, a meu ver, mudou vezes demais, o que significa que a vida das pessoas não passa muito pela região, e é complicado é muito complicado querer-se ter um plano médio e longo prazo quando não consegues perceber com que equipas ou com que pessoas podes contar, e depois já para não falar da parte estratégica de financiamentos e de logística e de articulação com a associação, porque aquilo que na altura era o tecido associativo na altura, ou melhor, a relação com o tecido associativo ainda hoje as pessoas não olham de lado para as associações, acham que elas servem para se fazer carreira política e não servem para mais nada, então tratam-nas um bocadinho mal, na perspectiva em que não se consegue planear com os atores da região aquilo que, portanto, uma associação que consiga ter um plano a 6 meses, eu invejo. Porque em 13 anos eu nunca conseguia pensar a Associação Valdouro a mais do que 3 meses. E quando pensava, normalmente corria mal. Corria mal, ou seja, não fazíamos o que lá estava, acabámos de fazer outras coisas. Claro. Sim, e isso é muito mau porque não nos permite dar estabilidade, mesmo que amanhã quiséssemos ter funcionários ou uma estrutura já semi-profissional, com essa instabilidade a que estamos sujeitos, o mundo associativo no geral, então agora com a pandemia foi brutal, é muito complicado. Mas o trabalho da associação vai um bocadinho também, bastante pela dinamização destes territórios de baixa densidade. Já tivemos a Academia de Artes do Tâmega, do Oritâmega, e anualmente, tirando esta altura da pandemia, que pronto, foi o que foi, não contam para a estatística, é feito a mostra de teatro, que é uma coisa que não é feito. É uma coisa que é tão básica e tão simples de se fazer, mas que ninguém estava a fazer. Nós temos grupos de tanta qualidade pela região fora. Ainda há uns dias estamos a ouvir, por causa agora do Orçamento de Estado, que está toda a gente muito chateada com o 0,25% que está prevista no orçamento. É claramente muito pouco, é um valor realmente muito baixo para gastar em cultura, quando se fala do Orçamento de Estado. Mas se nós pensarmos que no território como o nosso temos dezenas de associações, centenas talvez de associações, e não estou a exagerar, que contribuem para a cultura de forma desinteressada, de forma gratuita, e que não é por isso que as coisas são piores. É evidente que com isto não quer dizer que o futuro da cultura deva ser este, porque há estruturas profissionais que obviamente merecem o seu apoio. Mas nós tínhamos aqui tanta coisa que está escondida, e ainda temos muita coisa que está escondida. O festival mostrou que havia grupos de teatro quase em todos os concelhos, e isso foi interessante. Ao fim destes anos todos, ele parou agora, 2 anos, por motivos óbvios, vamos ver se regressa para o ano, e foi a mais-valia que esse festival teve. Havia sítios, e nós tivemos em 2 dezenas de sítios nestes anos todos, provavelmente, havia sítios em que o espetáculo do festival era o único, e às vezes não estamos a falar só de pequenas aldeias. E isso não é propriamente bom sinal. E para além disso, acho que a mostra normalmente leva muita gente ao teatro. Há uma necessidade de cultura em muitos sítios. Há sítios em que nós enchemos salas grandes. Sim, acho que há aí 2 fenómenos que concorrem muito para isso. Por um lado é a falta de oferta, e por outro o facto de serem pessoas que são nossas vizinhas, que fazem o teatro. Ainda que um grupo que vá, por exemplo, a Carrasa de Anciães, seja um grupo de boticas, não deixam de ser pessoas como nós. Com isto também não estou a dizer que os artistas profissionais não têm o seu papel, obviamente que têm, mas é muito interessante quando vemos as comunidades juntarem-se e depois todos achamos muito interessante e queremos ir ver, nem que seja para falar mal, porque isso também é importante. Mas acho que isso é fundamental. Mas penso eu que também grande parte desse sucesso deve à ausência. E também num território com com tantos grupos, não haver um festival que eu gostava que fosse muito mais organizado, muito maior, com muito mais dinheiro para se dizer às pessoas, porque há pessoas que não sabem que o festival existe há 11 anos. Pronto, gostava que fosse tudo isso mais, portanto, e hoje ainda há gente que não existe, que não sabe que ele existe, e isso é notável. O trabalho da associação também tem-se movido por causas, e a Linha do Douro tem sido uma das causas da associação. Não tem sido, continua a ser. Sim, continua a ser. Tem sido até agora e continuará a ser, calma. E tua também,
Sim. Mas como é que vês os últimos desenvolvimentos, nomeadamente a assinatura do protocolo para o estudo da reabertura da linha do Douro até Barca d'Alva? Acho que a região corre sério risco de voltar a ter sido enganada. Era isso que eu não queria ouvir. Mas nós temos que dizer o que é que... Sim, acho que tem havido aí uma certa negação face àquilo que aconteceu. Em Portugal, quando não se quer que algo se faça, cria-se uma comissão de estudo. E, muito sinceramente, penso que terá sido isso que aconteceu. E aconteceu isso porque nós deixamos que não fosse a região a tomar conta do processo. Isto tem sido sistemático. E quando hoje em dia me falam em negociações sobre outros projetos que estão em vista para a região e me vêm com medo de que isso possa pôr em causa a linha de Douro, eu não consigo ver isso senão uma falta de visão tremenda e que me assusta, porque eu não posso pactuar de que a gente esteja aqui a negociar, porque a linha de Douro o que é preciso são migalhas, se fala de 50 milhões de euros. Acho que esta comissão poderá vir a dar uma desilusão à região. Aquilo que me parece é que a região desta vez não se vai calar e não sei, arriscava... Pelo menos nós não nos vamos calar daqui por 14 meses, pelo menos, não. Até ao final. Não, isso já vai acontecer já antes, porque já passaram 5 meses e até ao momento, Ainda uma comissão que é pública, que está a trabalhar com dinheiros públicos e com entidades públicas, e sei disso também porque tenho comentado esse assunto com alguns, com os presidentes de Câmara que estão lá envolvidos, não se saber o que é que já aconteceu nestes 5 meses é só grave, para não dizer outra coisa. Agora, da maneira que isto está, quer-me parecer que se o Douro não tiver comboio até Salamanca, muito provavelmente Lisboa um dia destes pode acordar sem comboios na linha de Sintra. Pode acontecer. Eu acho que nós temos feito o que nos é possível, se calhar às vezes um bocadinho mais até do que nos é possível, mas por estes dias acho que isto tem sido posto em causa. Queres esclarecer novamente, deixar aqui bem sublinhado a marcador amarelo fluorescente que a Associação Valdouro e tu, pessoalmente, vamos continuar a defender a linha de Douro? Mas o que é que tem sido posto em causa? Tem sido posto em causa que a Associação Valdouro, por outros motivos, que já vamos falar a seguir, que está a ocultar, a desviar os olhares para outras coisas. As pessoas têm que perceber que a linha de Douro era uma coisa que era para ontem. Já está aprovada por unanimidade na Assembleia da República e acho que em vez de questionarem porque é que a Associação Valdouro lançou um projeto de alta velocidade, deviam estar a questionar o Governo porque é que não está a executar aquilo que a Assembleia da República mandou fazer. Por outro lado, em 30 anos que nós tivemos um Plano Nacional Rodoviário, nunca houve uma alteração de fundo naquilo que estava decidido. Se a região, que eu não sei se as pessoas sabem, mas terminou no dia rodoviário, em 30 anos não mudou. As autoestradas que hoje temos eram as que estavam previstas no final dos anos 80. O que significa que estes planos não mudam, ao contrário do que as pessoas acham. Não mudam no que é essencial. Mudam em pequenos detalhes, mas não mudam do que é essencial. Se nós tivéssemos perdido a oportunidade, que eu não sei se as pessoas sabem, que terminou no dia 30 de setembro, a consulta pública para o Plano Nacional Ferroviário, e não tivéssemos lançado esta ideia, muito provavelmente a região iria ficar sem uma visão ferroviária. Porque, infelizmente, o que se está a ver também, e isto, não estou com isto a dizer que a culpa é dos autarcas ou das instituições, porque realmente meteram-se isto aqui no meio das autárquicas e não foi realmente o melhor timing para se fazer uma consulta pública às regiões do país todo. Obviamente que os autarcas andavam e muito bem preocupados com outras questões. Naturalmente eles, para poderem defender a região, precisam de ser eleitos, portanto, e tinham que dar prioridade a isso. Acho que aqui houve um bocadinho do Governo a tentar impedir que houvesse, ou tentar, não impedir é uma palavra forte, mas a tentar limitar o número de contributos ao colocar isto em cima do timing autárquico. E pronto, e não quero com isso dizer que provavelmente terá sido esse o motivo pelo qual a região não falou mais e não foi mais expressiva. Nós acabamos por fazê-lo, fizemos-lo de uma forma completamente gratuita, como sempre temos feito, despretensiosa, não sofremos influência de ninguém pagou o estudo. Portanto, isso é a coisa mais importante, é que ninguém pagou o estudo. Não estamos a fazer aqui o favor a ninguém. Não, desculpa, estou a mentir agora. Estamos a fazer um favor à região, de mostrar qual é, na nossa opinião, aquela que é a melhor solução. Deixa-me só referir uma coisa. Tu agora já estás a falar do estudo que a Associação Valdouro apresentou. Estávamos mais ou menos, mas para que as pessoas fiquem bem elucidadas. Sim, do estudo da alta velocidade entre o Porto e Zamora, em que muita gente acha que ele pode ter influência na linha de Douro. Eu não consigo ver. Os técnicos que nós consultamos
grande parte deles, a maioria deles, se não mesmo todos, de grande craveira nacional, não veem qualquer relação entre as duas coisas. Se politicamente alguém utilizar a linha de Douro para fazer negociação sobre este assunto, ou ao contrário, está a fazê-lo de muito má fé e não faz qualquer sentido, nem técnico, nem planeamento. A linha de Douro, já hoje, o comboio que passa ali ao fundo agora, já hoje devia estar aí para Salamanca, isso é inegociável. A linha de alta velocidade é um complemento, porque a região precisa das duas coisas e que ninguém ouse sequer tentar negociar, porque não há aqui negociação possível. Claramente, qual é que foi o objetivo, tu já disseste, mas de forma clara, o objetivo para a Associação Val d'Ouro ter apresentado este estudo? Olha, desde logo, o facto de ter sido a Associação Val d'Ouro, por causa de gerir essa questão da linha de Douro, é muito interessante, porque nós obviamente não andamos aqui a dar tiros de bazuca nos pés, agora que se fala muito em bazucas, e obviamente que não mudamos de ideias, e obviamente que só o fizemos porque havia uma complementaridade absoluta entre os dois projetos e as duas ideias que temos. Aliás, digo-te mais, não é só a linha de Douro que nós falamos na linha do Corgo, falamos na linha de Val de Sousa, falamos na linha do Nordeste, há um conjunto de outras linhas que a região pediu nos outros contributos que também fazem sentido. Nós estamos a falar de uma visão de longo prazo. Eu sei que os políticos têm mandatos de 4, 8 ou 12 anos, eu sei que o Presidente da República tem mandatos de 10 anos e também sei que o planeamento ferroviário é feito há várias décadas. Portanto, é normal que nenhum político se interesse destes assuntos porque isto ultrapassa os seus mandatos. Mas o problema é que as populações normalmente duram mais tempo do que isso. E o objetivo aqui foi dar à região um instrumento para que pudesse ser feita uma decisão informada sobre qual deveria ser o corredor internacional norte. Foi isso que quisemos fazer. Fizemos com toda a capacidade que podíamos ter na associação instalada, com técnicos. Também sei que há muita gente que quer saber quem eles são, isso não é importante, o importante é o objeto. São pessoas ligadas à Associação Val d'Ouro, uma ideia que surgiu entre nós, uma ideia que não afeta o Douro, uma ideia que desmistifica a possibilidade de Vila Real voltar a ter comboio, também pelos vistos era um bicho de 7 cabeças, isso não é. E com um grande potencial económico, não é para Portugal, aliás, não é para a região, é para Portugal inteiro. Eu acho que é, para além de Portugal, é para o mundo. Também. Até porque não é só até... Exatamente. A Península Ibérica, pelo menos. Olha, vamos colocar um bocadinho de leveza e vamos a uma palavra sobre... Eu sinto-me leve, isto é que eu tenho enganado. Não, e assuntos. Uma palavra sobre teatro. Mostra. Uma palavra sobre ferrovia. É vida. Uma palavra sobre a Associação Val d'Ouro. É outra vida. Podem ser várias? Podem. É um projeto que no dia que se esgotar é um muito bom sinal. Uma palavra sobre engenharia civil. Foi um bom plano B. Uma palavra sobre rádio. Rádio, para cá dos montes. PCM. PCM fica para cá dos montes, Exato. É assim. E agora uma palavra para quem tem o poder de reabrir a linha de Douro até Barca d'Alva. Ponham-se finos. E uma palavra para quem vai discutir o plano ferroviário. Que o discuta com a seriedade que o plano e a região e o país merecem. Uma palavra para todas as pessoas que, apesar das contrariedades, continuam a teimar e a lutar pelos territórios de baixa densidade. É a coisa mais difícil que há para fazer, mas alguém tem que o fazer. Portanto, essas pessoas, podem contar com a Associação Val d'Ouro. Boa. Resiliência, que é o que nós costumamos ouvir quando... Sim, mas essa agora... Essa é muito batida já. Sim, essa agora vem com a bazuca presa. Ainda explode tudo. Pum. Vamos agora... Boa tarde. Não. Tu agora, estás a trabalhar? Estava. Estava. Olha, do jeito que o trabalho vai ser melhor. Tu estavas tão distraído, tão cheio de olhar para o lado, nem vias quem estava de frente. Okay. Fine. Obrigada. Pronto. Esta não entrar, não tem É o PCM. É, ao vivo, aquela modalidade.
E agora vamos contra relógio. Não tenho tempo, mas pronto. Mas a assistente de produção hoje Está está a pronto. assistir a produção. Ora, contra relógio. Melhor livro que leste? A Lua de Joana. Para cá dos Montes ou Eixo Central? São difíceis. Para cá dos montes. Jantar com amigos ou viagem de comboio? Jantar na viagem de comboio. Com amigos ou sem amigos? Não, isso comboio leva muita gente. O que é que te irrita? A produção de Para cá dos montes às vezes. Não. Não, a pergunta era assim, desculpa, deixa-me reformular. Para além de mim, o que é que te irrita? Isso é difícil. A apatia que nós temos em relação a uma série de coisas. O que é que te acrescenta? O que é que me acrescenta? Sim. Além da barriga. Sim. O conjunto de pessoas que temos na Associação Valdouro. Fazes alguma coleção? Não, mas gostava. Qual é o teu hobby? Para cá dos montes. E qual era a coleção que querias fazer? Comboios. Melhor sítio para pensar? Este. O que é que te acalma? Para cá dos montes. Melhor conversa que tiveste? Contigo. Boa. Obrigada. Fizeste-nos 1 minuto e 15. Tem direito ao repousado? Não. Isto que fique claro que nos próximos é só 1 minuto. Não, mas tínhamos muitas perguntas e havia aqui coisas muito interessantes. Olha, estamos quase a acabar. Não sabes? Podemos estar a chegar ao intervalo, não sabes muito bem. Sim, a acabar a tua conversa comigo. Porque depois é a minha conversa contigo. Para além de tudo do que já falamos, ainda fazes o programa, o chamado PCM. Não falamos nem de metade das coisas que eu faço. Eu sei. Mas Sim, as coisas faço. importantes, o resto. Naturalmente faço. Como é que está a ser esta aventura? 5 temporadas. A primeira foi a pior, não é? Porque eu não fazia parte, já se sabe. Depois houve aquela louca do verão. Não sei, não te quero desapontar, mas penso que a audiência da primeira temporada não está batida, mas tudo bem. Vamos dizer que sim, que foi a pior. Claro que foi. Não estava lá eu. Sim. Chata. Não, mas como é que está a ser esta aventura? O Para cá dos montes tem uma coisa gira. O PCM. Sim. Não, eu ia chegar lá. Para cá dos montes tem tido uma coisa gira. É que todos os anos tem sido diferente. Este ano até mudamos de nome. Mas tem sido sempre diferente. A primeira temporada foi como foi. A segunda temporada foi como foi. Depois, pelo meio, fomos passear pelos 19 municípios da Cime de Ouro. Acho que ainda hoje as pessoas ainda não perceberam o que é que nós fizemos naquele ano. Acho que nem nós próprios às vezes. Sim. Mas também não é preciso perceberem. É só desfrutar Está bom do assim, programa. está bom assim. Só desfrutar do programa que continua a ter audiências brutais, pelo menos no YouTube. E todas as semanas cerca de 1.000, 1.500 pessoas novas veem o programa, que tem sido notável. Esses programas em particular. Depois foram aqueles com a pandemia. Depois foram aqueles em que tu estavas em Fátima. Acho que este ano vão ser aqueles em que tu estás para baixo do Equador. Na linha mesmo. Ou na linha. Tem sido diferente, isso é giro, porque nunca é igual. Portanto, e se calhar no dia em que nós percebermos que a próxima temporada vai ser igual à anterior, é outro dia de acabar. Exatamente. E acho que este ano vai voltar a ser diferente. Também acho que sim. Vou começar logo, porque já fazemos isto sem convidados. Mas eu gostava muitos programas. Dava, mas ninguém os via. Víamos Pelo nós. menos os meus. É que fique claro que eu estava a brincar em relação à primeira temporada, está bem? Onde é que te vês daqui por 2 anos? Há duas coisas diferentes. Uma é onde é que eu quero ver-me e a outra é onde é que eu provavelmente estarei. Então podes responder às duas. Queria ver-me aqui. Provavelmente não estarei aqui. Mas estarás a fazer o quê? Opa, uma linha de alta velocidade no sul do país, já fizemos no norte. Vamos fazer uma, não sei. Acho que a pandemia veio-nos recordar que a vida muda mais depressa do que todos nós imaginamos. E acho que ela agora, não acredito na teoria de que agora vêm os loucos anos 20 outra vez, acho que não é isso que vai acontecer, mas vamos acelerar um bocadinho a maneira como as coisas mudam. E hoje em dia, olha, especialmente se a linha de alta velocidade começar a funcionar, tão depressa estamos em Vila Real, 40 minutos depois estamos no Porto. Portanto, só por aí. Mas acho que as coisas vão mudar de tal forma que é virtualmente impossível responder isso. Eu sei onde quero estar, não sei se vou lá estar. Muito obrigada. Nada. Foi um gosto. Hoje tivemos uma emissão especial do Para cá dos Montes para começarmos a nossa 5ª temporada.
Foi uma boa conversa. 2 boas conversas. A partir de hoje o mundo não vai voltar a ser igual e também quem nos segue em casa, quer na rádio, quer nas redes sociais, vai passar a olhar para nós de maneira diferente. E as audiências também não vão... Também não é hoje que melhoram. Não, vão melhorar a partir daqui. Vão. Para a semana vamos ter um chefe de cozinha que vai fazer o jantar a todo o auditório da Universidade FM. Fica a promessa feita. Ui, que promessas. Até lá, o Para Cá dos Montes é uma coprodução da Associação Valdouro com a Universidade FM. Apresentação de Luís Almeida e Ana Gouveia. Com a produção, edição e apoio técnico do Rafael, do Daniel e hoje, excepcionalmente, também da Inês. Estamos aonde? 104.3. E em todas as redes sociais e todos os serviços de podcast deste mundo e do próximo. Nós voltamos para a semana. Voltamos para a semana.